Meu nome é Antônio Carlos Alberto Ferreira, aluno da Faculdade de Pitágoras do curso de Pedagogia. Estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a inclusão do aluno surdo no ensino fundamental 1. O problema de pesquisa do meu trabalho é quais as dificuldades encontradas pela escola e pelo professor do ensino fundamental 1 no processo de inclusão do aluno surdo. Os objetivos gerais do meu trabalho é estudar as principais dificuldades encontradas na inclusão do aluno surdo no ensino fundamental 1. E os objetivos específicos são pesquisar as estratégias utilizadas pelo professor para a inclusão do aluno surdo no ensino fundamental 1, compreender se a inclusão do aluno surdo ocorre no ensino fundamental 1 de acordo com a LDB e estudar a partir do referencial teórico as possibilidades para suprir as dificuldades do aluno surdo no processo de inclusão no ensino fundamental 1. Justificativa. A língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua visoespacial, utilizada no Brasil para comunicação de pessoas surdas. Ela se dá através da visão e do espaço, por meio da utilização de gestos, a qual possui características próprias em todos os níveis gramaticais, o que permitiu ser considerada como língua oficial, isso de acordo com Baggio, Nova, 2006. Surge com a necessidade de possibilitar a comunicação e a socialização de sujeitos que durante séculos foram proibidos de se comunicarem na língua de sinais, em alguns casos negados pela sociedade e até pela própria família. Educados em mosteiros, asilos ou escolas em regime de internato, de acordo com o GESER em 2019, baseada em outros autores, a maioria das escolas proibia o uso da língua de sinais por considerar como algo exótico, obsceno e extremamente agressivo, forçando os surdos assim a falar aquela leitura labial, sendo castigado caso desobedecesse. Segundo Carvalho, no ano de 2000, em 1990, expandiu-se no mundo a política educacional de inclusão dos sujeitos com necessidades educacionais especiais, buscando inclusive o respeito e a socialização da comunidade surda com os demais grupos. Houve também um incentivo para a inserção dessas pessoas no ensino regular, amparados pela Constituição, no artigo 206, e na Lei de Diretrizes e Bases, LDB, no artigo 3º, que assegura à criança e ao adolescente o direito à igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Vigora-se em leis o direito de educação para todos, incluindo, logicamente, os surdos. Em relação à inclusão da criança, surda no caso, tanto o aluno quanto o professor encontram diversas barreiras que dificultam o processo, tais como a capacitação para o uso da Libras, a falta de preparo e qualidade do professor, a falta de intérpretes, a dificuldade que o aluno encontra na socialização, dentro e fora da sala de aula, além de muitas vezes ele não receber por parte dos professores e demais participantes da gestão escolar o apoio e a compreensão da qual necessitam para tornar a inclusão algo possível. Segregar a pessoa com deficiência, entre elas a surda, é negar o direito de conviver e aprender com pessoas ditas como normais. As barreiras devem ultrapassar os limites físicos, motores e intelectuais, de modo que eleve os conhecimentos e possibilite a inclusão escolar dos alunos. Assim, o professor deve assumir o papel decisivo e importante para o atendimento educacional para as necessidades do aluno, que tem como objetivo a construção do saber e da aprendizagem dentro dos seus limites e possibilidades. Fundamentação teórica. A língua brasileira de sinais. Segundo Baggio e Nova, em 2006, a Libras é uma língua onde a expressão se consolida através de códigos que competem a um grupo específico. Dessa forma, a Libras é uma língua visoespacial, ou seja, que se utiliza da visão e do espaço por meio de regras gramaticais específicas. Apesar de parecer com um teatro sem falas, a língua de sinais não usa somente as mãos como único instrumento para produzir informação linguística, de forma que os surdos usam marcadores não manuais, que seriam as expressões faciais. É um elemento gramatical e de estruturação, já que não há uso de aparatos orais para expressar a fala como nos ouvimos. O próximo item é sobre os aspectos gerais sobre a inclusão do surdo.
De acordo com as autoras Honore e Fizanco, em 2008, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que cerca de 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. No Brasil, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estipula-se que 14,5% da população possui alguma necessidade especial. Dentre estes, os surdos. Sendo assim, as condições de uma educação básica passam a ser um grande problema para o governo, que é inserir essas crianças no âmbito escolar. Impedir que o homem se relacione com o meio através da língua é o mesmo que andar na contramão, ou seja, viver à mercê da possibilidade de sobrevivência, e levando para o aspecto da visão linguística se desenvolver, de forma que a língua, apesar de ser particular dentro dos grupos, ela é fundamentalmente constituída pelo contexto social. Assim, se houver a segregação da Libras enquanto língua materna do surdo, pode estar retrocedendo no desenvolvimento e evolução da mesma, sujeitando a colocá-la novamente no patamar de mímica-gesto, destituída como forma de comunicação. O próximo tópico é os desafios da inclusão do aluno surdo. O ingresso à escola não prevê restrições, mas no momento de garantir a educação do surdo de modo que atenda à especificidade dos mesmos, tem surgido dúvidas e lacunas no processo. Segundo Bage Nova, em 2006, na página 87, esses serviços especiais são necessários para que as instituições de ensino regular, em qualquer nível, desenvolvam como comunidade escolar uma coluna inclusiva. O corpo docente das instituições de ensino público regular tem discutido cada vez mais sobre este assunto, de modo a promover a inclusão do surdo na rede de ensino e que cooperem com o processo educativo destes. O próximo tópico é a função e atuação do professor diante da surdez. Conforme Pavone e Rafael em 2005, o papel do professor poderá fazer diferença para a inclusão do aluno surdo no ambiente escolar. Pressupõe que é de responsabilidade da escola proporcionar um ambiente linguístico, podendo assim apresentar a língua de sinais como uma primeira língua do surdo para sua comunicação na educação, partindo-se da hipótese que muitos alunos surdos nascem em lares ouvintes e a modalidade oral é a maioria. Segundo Pavone e Rafael, o professor surdo terá importância significativa nesse processo. Mesmo ele sendo responsável pelos conteúdos a serem inseridos, será um desencadeador de um ambiente linguístico que possibilitará ao aluno surdo compreensão e aprofundamento do conhecimento da língua de sinais. O fato de ter um professor surdo na escola permite também a construção de múltiplas identidades surdas que contribuirão para o acesso à cultura da comunidade surda, trazendo os alunos para aquele ambiente. Com essa interação, através do qual o professor surdo proporcionar aos alunos surdos no ambiente escolar, poderão desenvolver aos alunos uma autoimagem positiva de ser surdo e não de ser ouvinte. Metodologia. O presente estudo tem como recurso metodológico as pesquisas exploratória e bibliográfica. De acordo com Gil, em 2009, a pesquisa exploratória tem como propósito explorar, desenvolver, modificar ou esclarecer alguma ideia, possibilitando uma maior familiaridade com o problema. A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lacatos, em 2011, página 57, tem por finalidade propor ao pesquisador um contato mais direto com múltiplas informações diferentes e determinado assunto. No desenvolvimento da pesquisa, foi feito consultas em livros, teses, dissertações, monografias, artigos científicos, bibliotecas online, bibliotecas físicas, etc., sendo obras que foram publicadas nos últimos 10 anos. Conclusão. O trabalho foi de suma importância, pois possibilitou a ampla visão e reflexão a respeito das barreiras encontradas na comunicação da criança surda, partindo de alguns apontamentos, como, por exemplo, as dificuldades encontradas pelo professor, sua formação de atuação, estratégia pedagógica utilizada com os alunos e a identificação de uma educação na perspectiva inclusiva. Sendo assim, foi possível detectar que existem dificuldades encontradas pelo professor na comunicação com os alunos surdos devido à ausência de conhecimento e qualificação
dos mesmos, de maneira que esse processo ocorra normalmente por intermédio de intérpretes, que consequentemente desempenharão um papel docente de mediar o ensino. Este fato ocorre devido à falta de conhecimento sobre Libras, sendo ainda tratada por alguns professores como linguagem. Mas o desconhecimento do professor está muito atrelado à baixa oferta de cursos pelo governo. Analisando a formação dos professores, pela pesquisa, conclui-se que aquilo que é descrito pelos teóricos que nos serviram de base, podemos perceber que a realidade está muito distante da teoria, pois nenhum dos professores possui qualquer conhecimento sobre a Libras e nem mesmo uma formação continuada em outra área de educação. Analisando a formação dos professores pela pesquisa, conclui-se que aquilo que é descrito pelos teóricos que nos serviram de base, podemos perceber que a realidade está muito distante da teoria, pois muitos professores não possuem qualquer conhecimento sobre a Libras e nem mesmo uma formação continuada em outra área de educação. Apesar de atualmente existir um movimento que tem procurado difundir e incentivar a inclusão do aluno surdo no Brasil, é necessário por parte do nosso governo um maior investimento nessa área. Portanto, é possível considerar que os objetivos propostos na realização da pesquisa foram alcançados, no sentido de que todas as informações fornecidas em periódicos, artigos e sites pesquisados, se forem lidas e praticadas, ajudarão em muito o docente nas dificuldades que o mesmo encontrar ao relacionar com o aluno surdo do ensino fundamental 1.